Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, nós vamos ver a partir de agora todos os assuntos que marcaram Linhares e região. Você vai ver o que de mais importante aconteceu em nossa cidade. Confira no Sim Notícias, que está começando. Preso um dos suspeitos de matarem duas mulheres do bairro Nova Esperança. O Ministério Público realiza a terceira fase da operação contra a corrupção em órgãos públicos no norte do estado. Polícia conclui inquérito sobre extorsão praticada por mãe de santo e o marido dela em Linhares. Mais 4 vítimas foram identificadas. Vamos ver como está o preço do feijão carioca aqui em Linhares. Um empresário do ramo de distribuição de alimentos explica os motivos dessa subida de preço. Confira também a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. Veja também os destaques do nosso esporte. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Obrigado a você que nos acompanha em alta definição pelo canal 16.1 ou via Sky 316.1. O Ministério Público Estadual realizou mais uma fase da Operação Varredura, que investiga crimes de corrupção em contratos públicos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em municípios do norte e do noroeste do estado. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terceira fase da Operação Varredura, denominada Retomada, nos municípios de Montanha, São Gabriel da Palha, Colatina e João Neiva. A operação investiga fraudes em contratos do setor de coleta de lixo em diversos municípios capixabas, especialmente no norte e noroeste do estado. Foram apreendidos 5 celulares, 3 notebooks, 2 computadores, além de 68 folhas de cheque assinadas e preenchidas no valor de R$1.000 cada uma, e vasta documentação referente a processos licitatórios. O material está sendo analisado pela promotoria aqui em Linhares. É uma quadrilha que vem atuando especialmente no norte do estado do Espírito Santo, na prática de diversos crimes de corrupção passiva e ativa, fraude à licitação, especialmente em contratos de limpeza urbana. As investigações mostram que, além do grupo econômico que está envolvido na organização criminosa, agentes públicos estão envolvidos na prática desses crimes. Nesta fase da operação não houve prisões. Segundo o Ministério Público, há um núcleo da organização criminosa que age em vários municípios. Existe um núcleo, essa organização criminosa tem um núcleo que atua em vários municípios do estado do Espírito Santo. E com a participação de agentes públicos e de outras pessoas em outros municípios. Então, pessoas diferentes atuando em municípios diferentes. Então, a Operação Varredura é dividida em fases justamente por causa disso, para alcançar outros municípios onde essas fraudes também acontecem. A primeira etapa dessa investigação foi em 29 de agosto de 2017, nos municípios de São Mateus, Jaguaré, São Gabriel da Palha e Vila Velha. Não há prazo para que os trabalhos sejam concluídos. Só em São Mateus há contratos de mais de R$60 milhões sob investigação. No município de São Mateus estão sendo analisados contratos da monta de R$60 milhões. Algumas ações civis públicas e ações penais já foram ajuizadas, isso referente à primeira fase, não se encerrou ainda. Já na segunda fase, ações também foram propostas, envolvendo quase R$500 mil, e agora no município de Montanha, da monta de mais de R$500 mil. Então são contratos onde são direcionadas as contratações para essas empresas e se somando, cada município, em cada local, dá uma monta realmente considerável. Bom, o resultado dessa fase da operação foi apresentado na sede da Promotoria de Justiça aqui em Linhares, onde os trabalhos estão sendo concentrados. A polícia prendeu um homem suspeito do duplo homicídio contra 2 mulheres mortas em Linhares na madrugada de segunda-feira. A polícia não divulgou o nome do suspeito, que já foi encaminhado para um presídio da região. Poliana Correia Santana, 33 anos, e Andréia Mendes, de 28, foram assassinadas por 2 homens que pararam o carro na rua, no bairro Nova Esperança, e invadiram a casa em que elas estavam por volta das 3 horas da madrugada desta segunda-feira. Poliana, que era a dona da casa, foi assassinada com pelo menos 12 tiros. Ela tinha 5 filhos. As investigações continuam para identificar o outro suspeito de participação nesse bruto assassinato, nesse duplo bruto assassinato, né? Mudando de assunto, vamos agora aos Estados Unidos para conferir a coluna de Abel Fiorotti, a coluna Economia e Negócios.
Olá pessoal, consultor Abel Fiorotti aqui direto dos Estados Unidos, sempre repercutindo assuntos do seu interesse. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a reforma da Previdência que está sendo discutida aí no Brasil. Ela foi proposta pelo novo ministro da Economia, o Paulo Guedes, e ela vem sendo amplamente discutida pela mídia, pelas pessoas de um modo geral. Tenho visto também nas redes sociais muitas pessoas se posicionando contra a reforma da Previdência por um aspecto ou outro da qual ela propõe. O importante é esclarecer para vocês, sociedade organizada do Brasil, o sentimento do mercado, dos investidores internacionais aqui fora, como por exemplo aqui nos Estados Unidos. Eu venho falar para vocês que a aprovação da reforma da Previdência é imprescindível, é muito importante para que o Brasil consiga recuperar a sua credibilidade, reconstruir a sua economia, gerando mais emprego e renda. Não adianta nada a gente ter uma previdência ideal no ponto de vista de algumas pessoas, que na verdade é muito difícil, porque previdência é um assunto complicado em todo o mundo. Basicamente, os sistemas de previdência de quase todas as nações são deficitários, ou seja, eles gastam muito mais do que arrecadam, não são autossustentáveis e tem que ser coberto com o dinheiro de todos nós, contribuintes dos impostos. Isso vai gerando saldos negativos ano após ano, é o que o Brasil está vivendo hoje. O que precisa ser feito, como você na sua casa tem que organizar suas contas, o governo brasileiro também precisa. E a reforma da Previdência é fundamental para que o Brasil consiga organizar suas finanças e busque novamente o caminho do crescimento econômico. Então a gente tem que buscar informações realistas, informações de fontes fidedignas e principalmente entender que há uma expectativa a nível internacional de que o Brasil organize suas finanças para voltar a crescer. E, consequentemente, virão novos investimentos para o Brasil, aumento de renda, emprego, e aí sim, todos nós podemos vislumbrar um futuro melhor. Não adianta nada querer contar com isso ou com aquilo se não tiver dinheiro para arcar com esses compromissos. E não houver crescimento, aí a gente vai ter um privilégio de algumas pessoas no Brasil que serão extremamente privilegiadas em detrimento da grande maioria que não tem todos esses direitos adquiridos. Eu sei que pode parecer para algumas pessoas muito injusto, mas por outro lado nós temos que pensar no bem comum. Quando a gente pensa coletivamente, a reforma da Previdência é sim uma ótima iniciativa, ela é sim muito necessária e a gente precisa, quanto brasileiro que pensa no bem comum, no bem de todos os brasileiros, que essa reforma seja aprovada e que o Brasil volte a crescer, volte a gerar emprego e renda. É isso que todos nós esperamos, o bem coletivo, não somente o direito ou o interesse individual, mas sim o interesse coletivo para que o Brasil volte a ter expressão internacional que outrora já teve, para que o Brasil volte a ter relevância internacional e que volte a ser novamente um dos locais preferidos para receber investimentos estrangeiros. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham, tenham todos uma ótima e abençoada semana, até o próximo vídeo e como sempre digo, vamos em frente! Abel, tá complicado, né? A reforma é necessária, mas os trabalhadores vão ter que suar um pouco mais para conseguir a tão sonhada aposentadoria. Obrigado pela participação, até semana que vem. Vamos agora saber como fica o tempo nesta quarta-feira aqui em nossa região. E o sol continua forte nesta quarta-feira, muito calor em Linhares e toda a região. Linhares com mínima de 23, a máxima chega aos 38 graus. Colatina com temperaturas um pouco mais amenas, mínima de 23 e máxima de 34. São Mateus com mínima de 25, a máxima chega aos 36. Já em Vitória, mínima de 23 e máxima 37 graus. Depois do nosso intervalo, você vai ver como é que está o preço do feijão carioca, que está subindo dia após dia aqui na nossa região. A Polícia Civil de Linhares concluiu o inquérito sobre suspeitos de extorsão e estelionato aqui em Linhares. A Delegacia de Proteção ao Idoso identificou mais 4 vítimas que caíram no golpe da falsa mãe de santo, conhecida como Mãe Andréia, e o marido dela, identificado como Leandro Sebastião Ritt, de 28 anos. Os dois foram detidos no último dia 13, suspeitos de cometerem crime de extorsão e estelionato. As investigações foram concluídas nesta segunda-feira. Andréia já foi encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Colatina. Já o marido, Leandro, foi conduzido para o Centro de Detenção Provisória aqui de Linhares. Minha gente, desde a semana passada, os consumidores estão assustados com as constantes subidas nos preços do feijão carioca. Aqui em Linhares, nós fomos a um dos maiores distribuidores de grãos do estado para saber o que está acontecendo para o preço do nosso querido feijão estar subindo tanto. No
No supermercado, o preço do mais querido dos brasileiros, o feijão carioquinha, está nas alturas e a tendência é de subir ainda mais, assustando os consumidores. Aqui em Linhares, o produto tem sido encontrado acima dos R$10 o quilo. A gente bota mais água, amassa, bota farinha, faz alguma coisa para sobreviver, né? Agora nesse preço aí de 10, quase R$11 o quilo, tá difícil. Um absurdo, eu acho que eles triplicaram o preço, porque tava 3 e pouco, da noite pro dia vir para R$10. Misericórdia, não dá nem para comprar nem 1 quilo, imagine 2. Imagine uma família grandona. É procurar fazer várias pesquisas para ver aonde tem um preço melhor e usar outros produtos que tem a mesma proteína do feijão. Olha aí, é uma boa ideia, né? Muito caro. Eu acho que nós estamos passando por uma crise muito difícil. Nesse preço, então, vai ser muito complicado as pessoas mais carentes. O Brasil é o maior produtor e também o maior consumidor de feijão do mundo. Toda semana, nós brasileiros consumimos cerca de 200 mil sacas de feijão. Essa alta afetou consumidores do Brasil inteiro e já era prevista pelo setor agrícola. O carioquinha é disparado o feijão mais consumido. Para saber por que ele está com um preço tão elevado, nós viemos a um dos maiores distribuidores de grãos do Espírito Santo, que fica aqui em Linhares. A principal causa da falta de feijão da primeira safra foi questão de remunerar o produtor. O preço do feijão estava muito baixo e o produtor optou em fazer outras culturas, né? O principal concorrente do feijão foi a soja. Em meados de agosto, setembro, soja chegou a remunerar R$ 87,00 a saca. O preço mínimo do feijão garantido pela Conab era R$ 80,00. Então o produtor ele optou em plantar soja. Em outros anos, esta parte do depósito onde é armazenado o feijão estaria completamente cheia de grãos, mas com a safra menor este ano está difícil atender ao varejo. Nós colhemos a primeira safra agora, no nosso verão, né? Depois vem a safra agora de sequeiro, que a gente chama, que vai começar a ser plantada em algumas regiões, que vai ser colhido na metade do ano, e a safra de inverno, que é colhida principalmente no Nordeste. Essa safra do Nordeste contribui pouca produção. O estado que mais produz feijão no Brasil, o maior produtor de feijão é o Paraná. Então, assim, todo o Brasil depende da região sul. Para quem não abre mão de ter o feijão nas refeições, há outras opções no mercado que podem aliviar um pouco o bolso. O feijão carioquinha ele tem uma particularidade que ele só é produzido no Brasil. Então não tem nenhuma opção de você trazer feijão carioca. Mas a gente tem condição de importar o feijão preto. A primeira saída para o consumidor, talvez, sentir no bolso é comprar o feijão preto. Essa nutricionista também acrescenta outros produtos que fazem parte da família do feijão e que podem estar com o preço mais em conta. Dentre as leguminosas, a gente tem diversos produtos. No grupo da família dos feijões mesmo, a gente tem o feijão preto, feijão vermelho, feijão branco, fradinho, rajado. Então tem diversas opções dentro da própria família do feijão. Podem ser substituídas a depender do custo, né? Temos lentilha, soja, ervilha, né? Que também são boas leguminosas para substituir, grão de bico. Então a dona de casa pode utilizar todos esses grãos, são bem parecidos, trazem mais ou menos os mesmos nutrientes e cabem em diversas receitas, tanto saladas quanto cozido, caldos. Então podem substituir sem medo, né? Que esses são bons substitutos. Pois é, o jeito é achar uma alternativa aí, né? Substituir o feijão por um outro alimento e aguardar que os preços voltem ao normal. Saindo do feijão, vamos falar agora do café. Vamos saber como o mercado fechou esta terça-feira. O Arábica tipo 6, R$ 379 a saca. O Arábica 7, R$ 337. O Conilon tipo 7 está valendo R$ 293 a saca. Veja agora o nosso resumo do esporte. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. Quem anda rindo à toa é o Serra, que já se despediu da Copa do Brasil. É que o representante capixaba, segundo fontes internas, teria faturado algo em torno de R$ 1,5 milhão
e R$500 mil com merchandising, patrocínios na camisa, entre outras fontes. Por ter feito 2 jogos aqui no estado, pela rica Copa do Brasil. Nesta competição, quanto mais se avança, mais se ganha dinheiro. É por isso que grandes clubes dedicam atenção especial aos jogos. R$1.500.000, gente, é uma fortuna em se tratando da realidade do futebol capixaba. Esse dinheiro dá para o Serra suprir financeiramente sua participação no restante do Capixabão da primeira divisão e tem que se recuperar, porque está só em 8º lugar, né? Copa Espírito Santo e Série D do Campeonato Brasileiro. Se oficializada a informação, os jogadores do Serra vão ter tranquilidade para jogar, porque salário em dia não vai ser problema. Eu agradeço ao Temar pela participação. Depois do intervalo, a gente vai ter uma entrevista exclusiva feita nos estúdios do Grupo Sim Vitória com uma delegada que vai falar sobre o crime de importunação sexual da cadeia, viu? É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Bom, o carnaval está chegando, o momento em que as pessoas acabam se permitindo um pouco mais, rolando aquela paquera, mas tem que ter cuidado, porque agora importunação sexual é crime da cadeia. Uma delegada nos concedeu entrevista nos estúdios do Grupo Sim Vitória e explicou como é a lei sobre a importunação sexual e qual a pena prevista. Qual é a diferença da paquera para um abuso, para algo aí que já pode ser punido até com 5 anos, né, de prisão? Exatamente. Eu acho que, primeiramente, é importante exatamente a gente ressaltar isso. Antigamente, a importunação sexual, ela era considerada apenas uma contravenção penal. E aí, a penalidade era muito branda, era no máximo a aplicação de uma multa. Então, nós tivemos episódios recentes que mostraram que essas condutas, elas acontecem, infelizmente ainda hoje, de maneira reiterada. Nós tivemos casos de mulheres que estavam em ônibus e metrôs no Brasil, em que homens se masturbaram e chegaram a ejacular em cima delas. Então, isso alertou que aquela penalidade era muito branda. E agora, com a recente alteração que se teve no Código Penal, no rol dos crimes contra a dignidade sexual, a importunação sexual agora ela é crime com a pena de reclusão de 1 a 5 anos. E o que consiste a importunação sexual? Ela é exatamente o ato de praticar um ato libidinoso contra alguém sem sua anuência, visando satisfazer a lascívia própria ou de terceiro. Então, o que acontece? Vamos falar da época que nós estamos chegando, que é o carnaval, a folia. Sim. Esse tipo de crime, ele em geral acontece em grandes aglomerações. E as vítimas, infelizmente, na maioria das vezes são mulheres. Então são condutas como, por exemplo, em shows, em festas, em bloquinhos, em desfiles, onde tem aquela grande aglomeração, que o homem chega, ele encosta, passa suas partes íntimas, esfrega suas partes íntimas contra o corpo da mulher, sem a anuência dela. Um passar de mão, um beijo roubado pode ser configurado uma contravenção, um crime de importunação sexual e outras diversas condutas. E lembrando o seguinte, que se além de tudo existir a prática de violência ou grave ameaça para obrigar uma vítima a praticar qualquer ato libidinoso com ela, seja uma conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a partir do momento que existir emprego de violência ou grave ameaça, isso inclusive pode configurar o crime de estupro. E a pena é maior ainda. Bem maior. Você tem aí uma pena até de reclusão de 10 anos. Como é que as vítimas devem agir numa situação dessa? Percebeu que está uma movimentação estranha, que não está se sentindo confortável? Como é que a gente fala? A gente não vai pedir para as pessoas não saírem e não se divertirem. A gente quer, né, que acontecendo isso, como é que ela pode proceder? É muito importante que a mulher que for vítima do crime de importunação sexual ou qualquer crime contra a dignidade sexual, que não se cale, que denuncie. Como eu disse, hoje a importunação sexual, ela é crime. Inclusive, esse agressor, ele pode ser preso e autuado em flagrante. Então, a vítima, ela tem que chamar a atenção para si, pedir ajuda, acionar o 190, a polícia militar. Inclusive, você em blocos de rua, hoje nós vamos ter no carnaval o efetivo policial reforçado da Polícia Militar nas ruas. Se tem um policial, chama, pede ajuda, pede atenção, porque aquele homem que insiste em absurdamente praticar esse tipo de conduta repugnante, ele pode ser preso e autuado.
E se não existir a questão flagrancial, a vítima sabendo quem é o autor, procure uma das nossas delegacias especializadas de atendimento à mulher, faça o registro da ocorrência, ou aqui na Grande Vitória, o plantão especializado de atendimento à mulher, que vai funcionar 24 horas. O importante é que a mulher não se cale, que ela denuncie. Essas condutas são repugnantes. Sabe, Rodrigo, nós temos que destacar que os crimes contra a dignidade sexual é uma das piores violências que uma mulher pode sofrer. Fere o corpo, a liberdade do corpo, a dignidade sexual dela. E isso tem que ser punido com todo rigor. Isso muitas vezes constrange, impede a vítima que denuncie, por isso é importante também, se alguém observar, notar, presenciar algum ato desse, que também denuncie. Perfeito, Rodrigo. Sua colocação ela é de extrema importância. Para nós termos uma transformação de fato na sociedade, nós precisamos do compromisso de todos. A pessoa que testemunhar um crime de importunação sexual deve se posicionar, deve agir, não deve se omitir jamais. Lógico que desde que não coloque em risco a sua vida e dos envolvidos, deve tomar uma atitude. Acione a polícia militar por meio do 190. Se tiver em uma festa privada, por vezes tem segurança, chame a segurança, que vai fazer também o encaminhamento para a polícia. O importante é não se omitir. Nós temos que pensar que mulheres que amamos vão estar circulando no carnaval, uma filha sua, um parente, uma esposa, pode estar num bloquinho, num desfile. Você jamais, eu tenho certeza, gostaria que uma pessoa, uma mulher que você ama, passasse por uma situação dessa e alguém visse e se omitisse. Então, essa questão da empatia é muito importante. É o compromisso da sociedade em não aceitar mais esse tipo de conduta. Nós devemos desconstruir esses valores machistas e essas condutas que antes eram banalizadas, eu repito, a importunação sexual agora é crime, punido com reclusão de 1 a 5 anos. A gente está falando aí de um crime que muitas vezes acontece por desconhecidos em locais públicos, mas a gente também tem a questão, mesmo nos blocos e festas, às vezes de uma desavença entre um casal, um puxão de braço, uma conversa mais agressiva, as pessoas também têm que estar atentas e as vítimas também têm que estar prestando atenção nesses relacionamentos que muitas vezes se mostram abusivos nesses casos, né? Aparecem ali. Perfeito, Rodrigo. Infelizmente, a violência doméstica e familiar, ela é fruto exatamente dessa sociedade machista, de cultura patriarcal. E hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que veio exatamente proteger uma mulher que ela é vítima de violência doméstica e familiar. Os números, nós acompanhamos, cada dia cresce mais. E não é que aumentou a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela sempre existiu na nossa sociedade, infelizmente. O que está acontecendo é que agora, com a Lei Maria da Penha, a mulher está se sentindo cada vez mais empoderada, ciente dos seus direitos e denunciando esse tipo de conduta. O homem não pode jamais pensar que aquela mulher, aquela namorada, esposa, companheira dele, é posse, é propriedade dele. Jamais. E a Lei Maria da Penha veio exatamente punir qualquer tipo de violência contra a mulher, fruto dessa relação de afetividade, afinidade ou parentesco. Então, a violência pode ser psicológica por meio de ameaça, ela pode ser moral, por meio de xingamentos, humilhações. Ela pode ser física, pode ser até sexual. Um homem que obrigar uma mulher, mediante violência ou grave ameaça, a ter relação sexual com ele, praticar ato libidinoso, mesmo sendo sua esposa, sua companheira, ele vai responder pelo crime de estupro, por exemplo. Então, nós temos que alertar tanto as mulheres que não tenham medo, que denunciem. A nossa divisão especializada de atendimento à mulher está aí para agir. Somos 20 delegadas no estado do Espírito Santo, exclusivas para exatamente trabalhar no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e também nos crimes contra a dignidade sexual. Isso é uma demonstração do governo do estado do Espírito Santo, da nossa Polícia Civil. A nossa divisão foi criada no ano passado. Eu sou a delegada-chefe da divisão e comando essas 20 delegadas. E vários escrivães, investigadores, agentes, psicólogos e assistentes sociais que estão aí fazendo um trabalho engajado e para poder combatermos esse tipo de violência contra a mulher em nosso estado. Qualquer tipo de violência contra a mulher será devidamente apurada e punida com todo o rigor. Para a gente encerrar, queria que a senhora deixasse um recado direcionado, né, aos agressores, aos homens, que não é não, não é isso? Exatamente. Isso é muito importante. Não é não. A palavra-chave para todo mundo ter um carnaval de alegria é respeito. E para vivermos numa igualdade,
com igualdade de fato, nós temos que respeitar uns aos outros. Então, se você está na folia, a partir do momento que a mulher disser não, não é não. Se você não entender isso e insistir em praticar qualquer tipo de conduta abusiva, ato libidinoso que fira a dignidade, o corpo, a liberdade sexual da mulher, você será punido. Hoje, a importunação sexual é crime. E a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher está aqui para agir e punir esses homens que, infelizmente, insistem em praticar essas condutas repugnantes. Vamos todos curtir o carnaval com muito respeito, que aí o objetivo do carnaval, que é a alegria, que é a folia e a diversão, vai ser atingido com muita tranquilidade para todos. Carnaval não combina nem com assédio, nem com violência. Jamais. Só com felicidade e alegria. Vamos torcer para isso. Queria muito agradecer a presença da senhora aqui no programa. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigada. É isso aí. É respeitar o direito de cada um, né, para uma convivência mais harmônica, mais pacífica, o respeito acima de tudo. Eu agradeço a você que nos acompanha sempre pelo canal 16.1. Se você ainda não fez a busca automática, faça mais rápido no seu televisor para nos assistir em alta definição. Continue interagindo, mandando sugestões para a nossa página facebook.com/tvcimlinhares. Reveja esta entrevista e todo o nosso conteúdo também no nosso canal no YouTube. Anote também o nosso telefone que aparece aí, 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.